Olá, estamos iniciando hoje o quadro Financiamento em Foco. Nesse quadro nós estaremos aqui todas as quartas-feiras às 19 horas da noite para falar sobre o mercado imobiliário, o universo do financiamento, as demandas do correspondente, te manter atualizado, de falar as coisas boas, discutir os pontos negativos, quais são as expectativas, o que a gente espera, as regrinhas da caixa, mudanças. A gente vai estar sempre discutindo aqui os assuntos que afetam diretamente a vida do correspondente e do corretor de imóveis. E hoje, a primeira live do ano, estreando as lives nesse perfil, nós vamos falar sobre quais são as expectativas para o mercado imobiliário em 2026, o que a gente pode esperar desse ano de bom e o que a gente tem que estar atento. Então, se você acha que mais algum de seus colegas precisa saber o que vai rolar aqui hoje, pega o aviãozinho, manda aqui para ele, aproveita, manda para pelo menos mais 5 amigos que precisam estar antenados em tudo que vai acontecer em 2026, tá? O que a gente vai falar aqui hoje? Dentro do tema das expectativas, o que a gente pode esperar para o mercado imobiliário em 2026, nós vamos falar da reestruturação do mercado imobiliário, impactado principalmente pela Selic e pelas mudanças organizacionais da poupança que a gente teve no ano passado. A gente vai falar de eleições, a gente vai falar de reforma tributária, a gente vai falar de coisas que vão impactar a gente também no sentido de muitos feriados, Copa, tudo que vai acontecer ao decorrer do ano que a gente pode esperar. Então, boa noite para quem chegou por aí, tá? Sejam todos muito bem-vindos. E aí eu vou iniciar essa live aqui com a seguinte visão, para vocês entenderem. A gente tem um ano que é um ano de eleição. Ano eleitoral, eu até anotei aqui, ó. Ano eleitoral é ano de Black Friday do mercado imobiliário, tá? É o ano em que, geral, o governo que está no poder, independente de qual lado seja, tá? Aqui não falamos de lado, ele vai usar a máquina pública que está nas mãos dele para tentar se reeleger. Isso é normal, isso vai acontecer não só no âmbito nacional, mas qualquer prefeito vai fazer isso, governador, enfim. E aí a gente tem visto que esse ano já se iniciou com um bom clima. Qual que é o clima? Um clima positivo para o mercado imobiliário, e aí vocês podem complementar aí nos comentários se vocês estão tendo a mesma sensação que eu. Que as pessoas já estão com um clima perceptível, com facilidade de aquisição, e isso já está fazendo um aumento de demanda, já está causando um aumento de demanda, um aumento de procura. Depois me digam aí se eu estou certo ou não. E algo que é real para quem está no mercado imobiliário é que nada afeta mais o mercado imobiliário do que o clima. O bom clima, a percepção do brasileiro de que a compra está facilitada, afeta demais o mercado imobiliário. E a gente está nesse cenário. Por que a gente chegou aqui nesse cenário? Falando de governo usando a máquina pública para se reeleger. O maior trunfo do governo atual é o Minha Casa Minha Vida, né? Ele pretende entregar 1 milhão de novas habitações, então a gente tem um orçamento aí muito grande para o Minha Casa Minha Vida. Então a gente já tem facilidades que entraram de 2025 para 2026 em relação ao Minha Casa Minha Vida, aumento de cota para usados, aumento no valor do subsídio, aumento no teto em várias cidades, tanto cidades grandes quanto menores, o incremento do classe média, tudo isso faz com que a percepção do brasileiro é que está mais fácil comprar no Minha Casa Minha Vida, então a procura aumenta. Mas também existe o clima
melhorando, ele não está 100%, mas o clima melhorando, a percepção do brasileiro melhorando em relação à compra, para fora do Minha Casa Minha Vida também, o SBPE. A gente teve aí, né, a mudança estrutural em outubro na poupança, com uma possibilidade de uma injeção de muitos milhões no mercado imobiliário, e a gente sabe que nosso calcanhar de Aquiles estava sendo orçamento, estava sendo funding, crédito, que a gente estava com tudo muito estrangulado. Então, essa injeção de dinheiro no mercado, não só por parte da Caixa, mas por parte do Itaú, do Santander, do Bradesco, de todo mundo, todo banco que tem poupança, possibilitou flexibilização de taxas. A gente já viu aí Itaú baixa taxa, Bradesco baixa taxa, agora do finalzinho de 2025 para cá. Voltaram a praticar taxas, inclusive dentro do SFH. Bradesco, Itaú, Santander estavam praticando o ano de 2025 todinho taxa dentro do SFI, que é acima de 12%. Então, agora, para os perfis mais top aí do banco, as taxas já estão dentro do SFH, né? Tá ficando menos do que 12%. Isso é um sinal positivo. E a Caixa, que é quem puxa mercado, aumentou a cota do financiamento no SBPE, que estava de 70 na SAC para 80, de 50 na Praxe para 70. E isso impacta muito mais do que taxa, né? A parcela do cliente, ele espreme um pouco, mas se ele não tiver nada na entrada, ferrou. A gente teve aí um aumento do teto do SFH, e a Caixa, ela tá limitando os financiamentos do SBPE dela no SFH, então até outubro a gente estava em 1,5 milhão, de outubro para cá a gente passou a 2.250.000, isso fez com que vários imóveis entrassem dentro do SFH, vários imóveis com condições melhores, com a possibilidade de uso de FGTS, com desconto no registro, isso facilita a compra, melhora o clima. A gente teve também aí o aumento também para a construção financiada, né, que estava muito difícil de fechar o orçamento no alto padrão. E por fim a gente teve a volta de mais de um financiamento por CPF para todas as modalidades. Isso estava travando demais o mercado, porque a gente só conseguia no leilão, no empreendimento, basicamente, né? E agora a gente consegue em todas as modalidades. Isso faz com que o clima percebido do brasileiro para aquisição esteja positivo. Então, está acontecendo já uma movimentação no mercado de outubro para cá, de investidores, de quem constrói para vender, do próprio brasileiro que está querendo comprar na Minha Casa Minha Vida, um imóvel individual na rua, no empreendimento, que o clima esteja bom. E esse clima, ele vai perdurar por alguns meses, mas, como eu disse, é ano de eleição e isso afeta estruturalmente o mercado imobiliário. Por quê? É um ano em que há uma aceleração nas vendas, depois uma retração nas vendas. Como assim? Todo mundo, com esse clima percebido, e esse vai ser um ano muito para compra, para investidor, depois eu vou falar nisso, vai buscar essas aquisições até mais ou menos agosto. Vocês vão ver que as contratações elas vão estar redondas, vai ter uma procura muito alta até agosto. Então o pessoal acelera, antecipa. Chegou agosto, setembro, outubro, enquanto não sai o resultado do segundo turno, há um adiamento das decisões de compra. Isso é natural, porque todo mundo quer saber, se o governo A se eleger eu não vou comprar, se o governo B se eleger eu não vou comprar, eu vou deixar meu dinheiro na poupança, ou na poupança não, na aplicação, e não vou investir, vou mandar meu dinheiro para fora. As pessoas elas não querem correr um risco. Então a gente precisa estar atento a este movimento do mercado em si, não só dos financiamentos. O financiamento vai continuar sendo contratado provavelmente até as eleições redondo. Depois das eleições a gente já não sabe. Mas em termos de ritmo de mercado, a gente vai muito bem aí até agosto, finalzinho de agosto, início de setembro. Depois, apesar que isso não é uma novidade pra gente, porque nos 2 últimos anos quem é correspondente, a gente foi no gás até agosto, setembro, né? Depois, o negócio deu uma baixada. Então, esse é o primeiro ponto de análise. As eleições fazem com que a máquina acelere as aquisições para que o governo tenha argumentos para reeleição. Isso faz com que tenha dinheiro na praça, isso faz com que o clima percebido do comprador seja muito melhor e ele antecipe as aquisições. Essa é a primeira expectativa
para o mercado imobiliário em 2026. Quem souber aproveitar agora no início do ano, primeiro semestre, vai fazer dinheiro, vai vender, vai fazer financiamento, porque vai ter procura. É um ano positivo, é ano de Black Friday, sempre ano de eleição é ano de Black Friday para o mercado imobiliário, tá? Mas também existem outros fatores que deixam as expectativas do cliente comprador positiva, que aí a gente vai falar mais de taxa Selic, que impacta também o nosso mercado diretamente. Boa noite, pessoal, quem está chegando aí agora, manda para 5 colegas que também precisam saber o que vai acontecer em 2026 no mercado imobiliário, que não pode deixar de assistir essa live, tá? Lembrando que esse quadro aqui agora é fixo, nós vamos ter lives todas as quartas-feiras aqui nesse Instagram, às 19 horas, com temas diferentes, temas que afetam o mercado imobiliário, que giram em torno do financiamento e que estão diretamente ligados ao correspondente da Caixa, tá? Mas voltando aí ao assunto, o que mais deixa o clima positivo para a compra, para aquisições? Vislumbrar a queda da Selic. Tudo bem que o que a gente tem é só uma promessa, né, de redução, mas isso já faz com que as pessoas comecem a repensar a compra, porque ela vai vislumbrar uma redução de taxa de juros. E a gente tem a expectativa muito forte esse ano, talvez porque a gente bateu a meta da inflação, talvez porque a gente bateu a meta da inflação, mas talvez também por pressão novamente do governo, por conta da reeleição, que a Selic fique aí na casa dos 12,25. Isso vai fazer com que a gente tenha redução efetivamente de taxa de juros? Eu acredito que se ela acontecer, ela vai ser muito tímida, tá? O que vai impactar mais? Na verdade, vão ser as análises de crédito. A gente vai começar a ter uma flexibilização na análise do crédito. Aquele cliente que só estava aprovando rating A e B, pode ser que comece a aprovar rating C. Por quê? Porque quando o custo do crédito fica mais barato, o banco tem possibilidade de emprestar para mais pessoas. Só que assim, o custo do crédito, vamos falar de caixa, tá? Banco privado paga dividendos. Ele tem que mostrar resultado para os acionistas. Então, Itaú, Santander, Bradesco, eles sempre vão ter a taxa um pouco maior da Caixa por conta disso. A Caixa é o banco da habitação. Hoje, o produto SBPE na Caixa, dizemos que não se paga. Na hora que ele vai captar o recurso para o que ele vai emprestar, a operação ela tá muito ali assim justa. Então, provavelmente eu falo que não vai ter muito ajuste de taxa, algo muito agressivo. Por quê? Porque o banco ele vai dar uma respirada aí nessa questão de equilíbrio entre o valor que ele capta, o dinheiro e o que ele empresta. Porque não sei se vocês conseguem enxergar que o banco hoje ele não pega dinheiro só da poupança. Ele precisa complementar o orçamento com outras fontes de recurso. Em geral, o que os bancos usam? LCI e LCA. LCI e LCA hoje está mais ou menos 99, 98, 100, dependendo da aplicação que você está, da Selic, que é 15%. Então, ele pega um pouquinho aqui de 15%, um pouquinho que é 6% da poupança, junta e empresta. Então, ele nesse mix aqui ainda está muito pesado para o banco. Então, ele vai, provavelmente, se tiver uma redução de taxa muito mínima, a não ser que a Selic tudo mude e a Selic caia drasticamente, mas eu acho que isso não vai acontecer. E aí, ao invés de diminuir taxa, ele vai conceder crédito de maneira mais fácil. Pode ser que a gente ouça menos esse ano a palavrinha rating. Reprovou por quê? Reprovou por rating. Que aí fica mais facilitado a aquisição. Isso é um outro fator que contribui para que o clima percebido do mercado imobiliário seja positivo.
Então, por mais que a taxa esteja salgada e o cliente está tendo que comprar um imóvel um pouco mais barato para a parcela entrar no orçamento, só dele bater a documentação e aprovar, e todo mundo aprovar, e o corretor está oferecendo, que as condições estão facilitadas, isso dá um clima positivo e as pessoas elas buscam mais crédito. E aí eu não estou falando só de Caixa não, também isso vai acontecer se a Selic baixar, porque os bancos também sofrem esse mesmo problema, né? Eles precisam captar de outras fontes. Itaú, Santander, tantos outros vão também flexibilizar as condições aí de análise de risco de crédito, tá? Mas isso vai acontecer mais lá pro fim do primeiro semestre, não é por agora, tá? Fim do primeiro semestre, início do segundo semestre, a gente vai começar a vislumbrar esse movimento. E aí, esse movimento, ele vai fazer com que aconteça o quê? É um ano que a gente vai começar a ter queda sutil na taxa Selic, facilitação de crédito. O que acontece imediatamente após a gente ter facilitação de crédito e queda da taxa Selic? Aumento de demanda. Vai se buscar mais imóveis, as pessoas vão querer mais imóveis, as pessoas vão procurar mais compra, mais aquisição. Se eu tenho tomate no mercado, só 100 tomate no mercado e tem 300 pessoas procurando para comprar 100 tomate, o que acontece? O mercado sobe o preço do tomate. Vai acontecer a mesma coisa com o mercado imobiliário. Então, a gente vai ter, provavelmente, um aumento no preço dos imóveis no final do segundo semestre e início de 2027 por conta desse movimento, né? A gente tem uma demanda aqui, de repente a demanda aumenta, o preço dos imóveis aumenta, é natural. Isso faz com que seja um ano para você conversar com seus investidores. É um ano, principalmente no primeiro semestre, de aquisições. Do cara fazer compra inteligente, comprar coisas primárias, por exemplo, terreno para ofertar para terreno em construção para venda, comprar imóveis para revender. É um ano de aquisição, é um ano de investidores. Eu até anotei aqui, ó. Mercado mais favorável para quem negocia com visão de médio prazo, tá? Um ano talvez de investir, é hora de sentar com aquele seu investidor e ele começar a olhar para comprar agora, porque em 2026, se ele for comprar matéria-prima, vai estar mais caro, tá? Só que não é só isso. Não é só isso que vai fazer com que os preços fiquem mais caros. Tá? A gente tem uma coisa que se você, CCA, não tinha se ligado ainda, você corretor não se ligou ainda, quem tem imobiliária que tá aí, que tem carteira de locação, precisa urgentemente se ligar em reforma tributária. 2026 começa a vigorar a reforma tributária e ela vem com um chacoalhão para o mercado imobiliário. E aí, volta, é ano de investidor comprar matéria-prima porque os imóveis vão ficar mais caros. Mas não só por conta de queda de Selic, por conta da valorização natural dos imóveis, que acontece por aumento do custo de produção, mas porque os imóveis vão ficar mais caros na venda por conta de imposto. Gente, vem novos impostos aí que vão dar uma boa chacoalhada no mercado e a gente vai ver um aumento de preço significativo, ou seja, não é só correção de valorização, aí que esse ano acumulou acho que 6,92, que eu anotei por aqui em algum lugar, que isso é 6,92, a FIPZAP é Brasil todo, né? Tem lugar que, lógico, a valorização foi de 12, 15, 20, 30%, dependendo da capital, e tem alguns lugares que foi mais baixo, faça-se a média. Mas a gente não vai ver só essa curva, a gente vai ver uma curva de aumento no preço dos imóveis por conta da reforma tributária. Qual vai ser o impacto da reforma tributária? Vai ser na locação, na venda e nas construções para venda, tá? Na locação, então esse é um ótimo argumento para o seu cliente sair do aluguel agora. Vou falar para vocês. Os proprietários de imóveis que tem mais de
pelo menos 3 imóveis locados. E com esses 3 imóveis, se a receita dele anual ultrapassa R$240 mil, ou seja, se ele ganha em média R$20 mil com essas locações, e aqui parece algo fora do comum, mas eu fui trazer para a realidade de Presidente Prudente para os imóveis que tem aqui na Zona Sul, num condomínio que ele não é tão alto padrão, que se chama, ele é alto padrão, mas ele não é tão alto padrão, que se chama Essenza. Se o vendedor, se o proprietário tem 3 imóveis locados aqui no Essenza, cada uma R$6 mil, que é a média de preço aqui, ele já bateu esses 240 mil no ano. Esse cara, além de pagar o imposto de renda pessoa física nesse aluguel, que é de 27,5%, ele vai pagar o IBS, que é o imposto sobre esse ganho de capital. Mas precisa ser uma combinação, tá? Eu tenho 3 imóveis, mas não ganho 240 mil no ano, não enquadro. Eu ganho 240 mil no ano de aluguel, mas só tenho um imóvel, não enquadro. Eu preciso ter 3 imóveis, pelo menos, e 240 mil de rendimento. Esse cliente, ele vai pagar uma alíquota aí de 6 a 15% somado ao imposto de renda desse ganho de capital. Lógico que agora a gente vai passar por um processo de transição até 2029, tem um fator de redutor aplicado de até 70%, vai ficar mais baixo. A gente não tem o valor dessa alíquota ainda, tá? É tudo muito novo, mas trocando em miúdos, qualquer pessoa que aluga imóveis hoje e tem essa locação, né, regularizada, declara isso, que eu sei que tem gente que omite, que não declara, mas isso está sendo fechado o cerco porque a Receita vai cruzar dados de imóvel pelo CPF do imóvel, agora o CPF do imóvel, comprador e vendedor, comprador não, locatário e locador, ele vai pagar pelo menos 30% de imposto no ano sobre esse aluguel que ele recebeu. Quem que vai pagar essa conta? O cara vai tirar do bolso dele ou ele vai repassar para o locatário? É óbvio que ele vai passar para o locatário no valor do aluguel. Então a gente vai ter uma alta expressiva no valor do aluguel de 2026 para 2027. Então, se você tem um cliente que está aí na dúvida se ele sai do aluguel ou não, o momento é agora. E nunca foi, então assim, sempre foi, o melhor momento de comprar é hoje, porque foi ontem, porque hoje já tá mais caro. Isso é fato, quem trabalha no mercado imobiliário sabe, só que agora a gente tem, além da inflação, além da valorização natural, além da correção do IGPM, do IPCA que o cara tem no contrato de aluguel dele, a gente vai ter esse aumento por conta que vai ter imposto aí e o cara vai embutir no aluguel. Isso serve também para os seus clientes que compram que compram para fazer aluguel de temporada. Agora o planejamento vai ter que ser diferente, porque senão esse cara vai se complicar aí se ele não declarar direito, que agora que a Receita vai pegar em cima do Airbnb, tá? Então isso tudo vai entrar para o seu cliente que está querendo sair do aluguel e não se decidiu, e seu cliente investidor que está comprando para locação, que vai ter que se planejar melhor, tá? Talvez isso gere nos imóveis de aluguel por temporada um pouco mais de estruturação na demanda, porque a gente tá com uma demanda muito forte, né? A gente deu uma arrefecida na demanda, porque a galera fica um pouco mais com medo, mas não sei. Outro cara que vai ser impactado é o cara que a gente, correspondente, vocês corretores, lidam todos os dias, é o cliente vendedor. Lógico, não serão todos, mas o cliente vendedor que tiver pelo menos 3 imóveis vendidos no ano, além de pagar o ganho de capital, que vocês sabem que é de 15% sobre a valorização do imóvel, também vão pagar esse IBS de 6 a 15% em média sobre o que o imóvel valorizou. Vai ser aplicado correção pelo IPCA, pela inflação, mas vai pagar também, ou seja, além de pagar os 15%, ele vai pagar em nada, mas agora no primeiro ano 3, 4, 5%, e óbvio, isso vai ser repassado no valor de venda dos imóveis, porque, de novo, não é o cara que vai embolsar isso aqui, ele vai fazer a conta da corretagem
calma, eu vou chegar no imóvel novo, da corretagem, do ganho de capital e desse imposto novo IBS e vai repassar esse preço para o cliente final pagar. No final, quem vai cada vez mais ter um acesso a um imóvel menor, mais barato, porque ele não vai aguentar financiar aquele imóvel que ele queria porque está mais caro, quem não vai se beneficiar com isso é o comprador, tá? Isso vai ser repassado. Jéssica, a pessoa só tem um imóvel na vida, ou é o primeiro imóvel, é o único imóvel que ela vendeu. Se for o único imóvel vendido dentro de 5 anos, a pessoa não vai comprar isso, vai cair mais ou menos na mesma regrinha do ganho de capital, né? O ganho de capital é diferente. O único imóvel vendido até 400 mil nos últimos 5 anos, tem mais alguns itens lá que dá para enquadrar, mas basicamente vai ser isso aí. O que vai acontecer? Que vocês vão ver muito movimento aí, principalmente daquele cara que vende muitos imóveis. Ele vai começar a pôr CPF de um monte de gente aí. Vai pôr um dia ele que vende, outro dia a sogra, outro dia o cunhado, para ele se livrar dessa questão de vender mais de 3 imóveis por ano. Como assim 3 imóveis por ano? Vendeu 3 imóveis em 2026, ele está habilitado em 2027 para pagar o IBS. Agora, e o imóvel novo, que entra, na verdade, na construção para a venda, Osvaldo? Esse aí não é 3, não. Esse aí é apenas 1. Produziu um imóvel e vendeu, você já habilita de cara para pagar o IBS, tá? A alíquota, de novo, vai ter uma transição, tem um fator de redução, a gente não sabe ainda quanto que mas ela vai impactar no preço de venda. Isso vai causar um movimento de quê? Em 2026, eu tô vendo que os vendedores eles ainda não estão ligados nisso, eles vão começar a se ligar nisso. Mas pode ser que o preço do imóvel já pronto, que já estava ali esperando para a venda, e a construção vai ter uma diferença bem grande de valor a partir de agora, porque o cara vai colocar isso no custo de produção. Tá? Isso pode ser um movimento percebido aí, que os novos imóveis já vão vir com um valor bem acima dos imóveis que já estão no mercado, tá? Não sei se vocês conseguiram me entender. Então, a gente vai passar por um momento, eu não vou dizer que ele é parecido com a pandemia, porque a pandemia foi assim, os imóveis dobraram, né? Foi algo muito fora da curva. Mas a gente vai passar por uma pequena experiência dessa, que a gente vai ter realmente imóveis com preços muito mais altos do que o praticado em 2025. E se o seu vendedor, o seu investidor não está sabendo disso, se você é corretor principalmente, o ideal é que você sente com ele, sente com um bom contador para fazer esse planejamento. Isso eu tô falando, gente, na pessoa física, tá? O cara que faz isso no próprio CPF. O cara que faz na PJ não entra nessas regrinhas aqui de 3 de nada não. De cara ele já vai pagar imposto. Na locação, na venda do imóvel que já estava ali usado, na produção do imóvel novo. Não tem nem escapatória, tá? E pelo que eu entendi, da PJ vai recolher já no ano corrente. Tipo, não vai ficar para o imposto de renda do ano que vem, mas é uma instrução normativa muito longa. Eu procurei várias fontes para eu trazer aqui resumido para vocês numa live, né? Porque a gente não dá para mostrar em slide nada, mas que vocês tenham pelo menos a noção do que vai acontecer com a reforma tributária no Brasil, tá? Então, esses são os 3 fatores de impacto principais no mercado imobiliário em 2026. Eleições, em conjunto com redução da Selic, em conjunto com reforma tributária. A gente vai ter um ano aí bem diferentão. Mas e o que impacta pro CCA de fato? Agora vamos falar de operacional, minha gente. E a TC para o vendedor cai na mesma regra, Osvaldo. Se o cliente construiu para vender, vendeu, vai pagar o lucro. O lucro não, né? O IBS. Além do lucro, o IBS.
O contador tem que ser bom, viu? E o que é raro hoje em dia, meu colega, quem lida com contador sabe que é bem difícil. Então, assim, se você tem aquele cliente seu de confiança, um investidor que está ali sempre no seu escritório, já chama ele, dá um toque para ele começar a se agilizar, porque vai pegar vai pegar nele aí. Vão sofrer. Quem não se planejar vai levar um susto. E eu tenho para mim que muitos vendedores estão vendendo os imóveis agora em janeiro para fevereiro, não estão se ligando nisso, vão tomar um baita susto em 2026 na hora do recolhimento do imposto de renda, tá? Mas falando agora do CCA, eu não sei, CCAs, que vocês já perceberam, se vocês já colocaram isso no planejamento, mas nós vamos ter um ano com dezenas de feriados prolongados. E isso vai impactar demais para o correspondente. Por quê? Porque a gente trabalha em feriado, mas a Caixa não trabalha, a conformidade não trabalha, o Ciweb não abre. E a gente vai ter aí praticamente todos os meses com feriados. E tem um mês, vou até pegar aqui, não, esse calendário não vai ter os feriados. Eu tenho um mês que, se eu não me engano, é abril, que assim, a gente vai ter das 4 semanas úteis, 3 vão ter feriadão. Então, nós vamos ter que correr muito, prefeitura, cartório, nós vamos ter que correr muito mais para encaixar nossa produção. Tendo em vista que nossa produção agora, ela é mensal, né? Ela não é medida. Obviamente, a gente sempre recebeu pelo mensal, mas a nossa produção ela era medida semestralmente. Agora a nossa produção ela é medida mensalmente. Então, isso vai impactar, a gente vai ter que ter um planejamento, um plano de ação para não ser afetado nos resultados em relação a esses grandes feriados prolongados. É um ano de Copa do Mundo, mas pelo que eu andei pesquisando, pelo menos isso, os jogos vão ser à noite, então a gente não vai ser tão impactado assim, porque pelo que eu me recordo, na última Copa as agências fecharam os horários dos jogos, então se for à noite, pelo menos as agências e a conformidade vão estar trabalhando, isso vai ser positivo. Mas, por outro lado, pode ser negativo para quem trabalha com vendas, né? Corretor aí que trabalha diretamente com as vendas. A gente também trabalha com venda, mas o corretor é o mais afetado. Que clima de Copa o pessoal meio que vira clima de carnaval também, dá um oba-oba, não quer prestar muita atenção em compra. Isso pode impactar aí o ritmo de junho e julho nas contratações, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhum ponto que eu anotei. Tararã. Eu acho que é isso, tá? Do que eu anotei, que eu queria trazer para vocês. Eu vou deixar aqui até escrito, que eu acho que, assim, uma leitura bem macro, que é 2026, a absorção de estoque. Tá no celular. E 2027 é início de valorização forte. Essa é a minha leitura do que vai acontecer como um todo no ano de 2026. É óbvio que, né, nós estamos no Brasil, tudo pode mudar do dia para a noite. Aconteceu aí, né, tudo pode amanhecer com o Maduro sendo preso aqui do lado e de repente o Trump colocando uma tarifa aí porque a gente está comprando petróleo dele ainda e a gente tem que fazer algumas manobras e a inflação aumente, a Selic não baixa e a gente continue na mesma. Isso tudo pode acontecer. A gente está no Brasil e num momento do mundo muito diferentão. Mas se a gente for analisar friamente de tudo que já aconteceu nas outras eleições e em relação a esse ano, essas são as projeções para o mercado, tá? Eu acho que vai ser um ano de ganhar dinheiro.
para quem souber trabalhar. É um ano de ganhar dinheiro, absorção de estoque, vai ter muita compra aí. Agora eu falei, eu quero ouvir de vocês. Quais são as expectativas de vocês? Se vocês concordam ou discordam com o que eu disse aqui, se vocês têm alguma outra visão que pode ser que mude do que eu disse, que vocês queiram complementar, ou se vocês têm dúvidas sobre o que eu falei, mandem nos comentários. Se tiver pergunta também, eu respondo. Tinha alguém pedindo para participar aqui, mas não dá para participar, colega. Inclusive o Oswaldo me deu uma boa ideia, que o contador tem que ser bom. Vamos arranjar um bom contador para fazer uma live, talvez só sobre reforma tributária, para a gente falar aqui, que pode ser que seja bem interessante. Bem interessante a gente comentar, porque por mais que o CCA ele não impacte diretamente com isso, né, impacta na questão do poder de compra do cliente final, e aí a gente acaba tendo uma redução de financiamento se os preços impactarem demais. Aí, tem até que entrou em um rei dos aluguéis. O rei dos aluguéis vai sofrer em 2026 com essas altas aí. Eu mesmo que tenho imóvel de aluguel, já tenho que me preparar. Os carnês de IPTU já começou a chegar. Deixa eu ver aqui pra cima se tem dúvidas. Entrou muita gente legal aí que eu não consegui dar boa noite. Acho que não. Rating tem pegado bastante nas avaliações do Minha Casa Minha Vida, principalmente estrangeiro. Na verdade, o rating tem pegado bastante para imóvel, bastante não, eu tenho visto muito menos, para imóvel usado, né? Porque o dinheiro tá no imóvel novo e na construção. É isso. E vai continuar assim, tá, gente? Esse governo não gosta de imóvel usado, não. Ele aumentou a cota aí só pra a gente ficar felizinho um pouco. Interessante uma live com o contador mesmo. Eu vou ter que encontrar um bom contador para vir fazer essa live, porque o tema é bem complexo, tá? Eu fiz o resumo do resumo. Aqui também para nós começou aquecido. Acho que os juros vai subir mais ainda. Eu não acredito numa alta da Selic, tendo em vista que ela já está em patamares históricos e a gente tá batendo a meta da inflação. Então, assim, matematicamente não tem por que a Selic subir mais. A não ser que aconteça um fator muito extraordinário. Pode ser que a Selic não baixe no ritmo que a gente espera, pode ser que a Selic não baixe no ritmo que a gente espera. Principalmente tendo em vista que eu acabei de falar aqui. A gente teve um país vizinho na América Latina que perdeu, vamos dizer assim, a soberania, não tinha soberania. Não vamos falar em soberania porque era uma ditadura, né? Mas que o presidente, o ditador, foi lá e foi deposto, e isso deixa muitas questões em aberto, principalmente nas relações comerciais que o Brasil tinha com a Venezuela, talvez, e o Trump ele vai fazer algumas ajustes, assim, se você continuar comprando o X da Venezuela, o X da Rússia, o X da China, eu vou te taxar. E aí os países vão ter que reordenar aquisições de coisas que impactam muito na nossa vida, como por exemplo diesel, adubo e tal. E aí a gente tem uma volta da inflação puxada por essa alta de preços por conta do custo de produção e de transporte e tal. Tá? Mas aí a gente vai ter o que manter a Selic do jeito que tá. Eu não acredito em alta de taxa de juros, principalmente do que eu iniciei a live, que é um ano de eleição e o governo vai pressionar o Banco Central para reduzir a taxa Selic, para que o governo fique bem na fita e angarie votos, tá? É ano eleitoral, gente, tudo pode acontecer. E é um ano historicamente bom para o mercado imobiliário,
tá? Por quê? Porque o governo aproveita para injetar dinheiro, para fazer mudanças, usando a máquina pública para se reeleger, independente do governo que esteja, tá? A direita fez isso, a esquerda fez isso e todo mundo que entrar vai fazer, tá? E o Minha Casa Minha Vida não sobe, né? O que pode acontecer com Minha Casa Minha Vida, aí falando de 2027, tá? E eu acredito que isso vai acontecer independente do governo que entrar. A gente vai ter travas de volta, vamos perder cota de usado, vamos ter redução de subsídio, vamos ter dificuldade de orçamento. Por quê? Porque o governo está liberando agora para se reeleger. Em 2027, muito provavelmente a gente não consiga esse orçamento todo e todas essas alegrias que a gente está tendo. Se o mercado imobiliário estava aquecido em 2025, imagina para esse ano. É uma das coisas que eu anotei aqui, Oswaldo, que o mercado do Minha Casa Minha Vida, ele vem numa crescente, ele sustentou o mercado imobiliário todo em 2025, ele vai sustentar o mercado todo imobiliário em 2026, ele tá puxando tudo porque a gente tá tendo muitos incentivos, né? E isso faz com que, né, o clima do comprador esteja favorável para aquisição, porque ele percebe que o tio, o primo, o vizinho comprou, adquiriu, foi fácil, ganhou subsídio, ele vai comprar também. E aí em 2027 a gente pode ter aí talvez uma volta do que foi 2023 aí, com falta de recursos bem importante, que a gente tenha redução de cotas, que a gente tenha diferenciação de cotas aí para Sul e Sudeste. Estejam preparados, temos que nos adaptar. Em 2027 desacelera. Então é por isso que 2026 é um ano de ganhar dinheiro. Aproveitar, fazer pezinho de meia, né, para se preparar. Porque, querendo ou não, eu acredito, independente do governo que entrar, esse movimento que vai ser preciso acontecer, porque a casa precisa ser arrumada, né? Estão precisando arrumar a casa do jeito que tá, não vejo possibilidade de continuar, né? Outro fator que pode contribuir agora em 2026 para aquisições também, que eu esqueci de citar, que estava anotado aqui, é que quando a gente diminui a Selic, o investidor no mercado financeiro, ele começa a vislumbrar outros cenários para investimento, porque hoje o investidor no mercado financeiro, né, quem investe na bolsa, quem investe em renda fixa, ele está feliz da vida que ele está ganhando 15% ao ano praticamente, né? Quando a Selic baixa, ele não tem todo esse ganho, e ele pode começar a olhar para o mercado imobiliário como uma alternativa. Então, ele deixa de imobilizar capital e põe capital para girar no mercado imobiliário, o que aquece também o mercado aí do médio alto padrão, que é esse perfil de pessoas que têm dinheiro investido. Ela vai procurar outros investimentos, ou construir, ou comprar imóvel para aluguel, nesses outros sentidos. É isso aí, 2027 provavelmente desacelera, né? Vamos salvar essa live aqui, né, Emanuele, para o início de 2027, ver se eu fui a mãe de Ná ou não, né? Se eu tava certo ou não. Mas é isso. Pessoal, 40 minutos aí de live, reforçando aqui para vocês, toda semana, quarta-feira, 7 horas da noite, estarei aqui fazendo um quadro, né? Financiamento em Foco, onde a gente vai falar tudo sobre o mercado imobiliário. A gente vai falar de compra, de venda, de aluguel, do cenário atual de governo que afeta o nosso mercado, do cenário do CCA, dos financiamentos, não só financiamento caixa, o foco do financiamento como um todo, para a gente estar preparado e comentando das coisas que acontecem e deixam de acontecer nessa vida maluca do CCA, tá? Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês na live. Obrigado por contribuírem aí com a presença de vocês na minha primeira live do ano, a live de estreia do quadro do Financiamento em Foco. Quem entrou aí porque o amiguinho enviou o aviãozinho, clica ali em seguir. Todo dia tem caixinha no perfil, eu respondo as dúvidas. As que eu não respondo no perfil, eu respondo no privado, tá? Quem ainda não é meu aluno,
não fala comigo aí, não tem meu suporte, não tá lá na comunidade, o link para ser meu aluno tá na bio, a gente tem os treinamentos disponíveis lá. De imposto de renda que tá batendo na porta aí, é um assunto que tem incomodado vocês, que eu sei, principalmente a isenção agora até 5 mil, até comentei isso nos meus stories. Tem o curso do Minha Casa Minha Vida, é o ano do Minha Casa Minha Vida, ele vai continuar puxando o mercado imobiliário para cima, então você tem que estar dominando as regras. Tem treinamento de FGTS que impacta aí nas aquisições, principalmente para corretor que não sabe as regrinhas aí, pode fazer a diferença nas suas vendas. Enfim, vai lá no link da minha bio, se tornou aluno, entra para a comunidade, tá? Um beijo, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira.